Olá, muito bom te ver por aqui de novo. Bom, e se você não me conhece ainda, meu nome é Endel Favarin, sou um dos cofundadores, junto com o Joseph, da Conquer Business School. Eu vou compartilhar contigo 4 regras para você engajar o seu time e alcançar muito mais resultados. Eu sei que você, como líder, assim como eu, temos um desafio em comum, o desafio de estar engajando, de manter nosso time em alta frequência, entregando resultados e engajados, felizes, proporcionando um ambiente de alta performance. E bom, essas 4 regras que eu vou compartilhar com você agora, eu tenho certeza que você vai conseguir colocar em prática nesse exato momento e eu tenho certeza que você vai colher muitos resultados por causa delas. E bom, vamos lá. Primeira regra. Use e abuse dos 3 P's. Como assim, Endel? Quais são os 3 P's? O primeiro P, você já ouviu falar, o P do propósito. Você tem que trazer o propósito da sua empresa, da sua organização, do seu time, diariamente para a sua equipe. Só um título de curiosidade, segundo uma pesquisa Korn Ferry Institute, empresas que levantam a sua bandeira, o seu propósito, não adianta só colocar na parede, tá? Empresas que levantam o seu propósito crescem 3 vezes mais, tem um crescimento anual 3 vezes maior que os seus concorrentes de empresas do seu mesmo segmento. Ou seja, trazer propósito, seu porquê para a mesa, para os seus liderados, é algo extremamente poderoso. Vou trazer o exemplo da Conquer. Aqui na Conquer a gente não vende cursos. A gente vende transformação de vidas, transformação de carreiras, resultados para os nossos alunos. E esse porquê é muito poderoso no engajamento, na visão da sua equipe. Isso move as pessoas. E outra curiosidade, empresas que têm o seu propósito claro, a tendência é que 90% dos seus colaboradores estejam engajados dentro da sua equipe, dentro da organização. Em contrapartida, empresas que não têm o propósito claro, que não levantam essa bandeira, apenas 32% dos colaboradores se sentem engajados. Gente, presta atenção, engajamento é resultado na veia. É essencial como líder você ter uma equipe engajada. Então levante essa bandeira de propósito, traga o propósito diariamente para a sua equipe. Bom, esse é o primeiro P dos 3 P's que você tem que usar e abusar diariamente. Eu digo que é o dicionário de todo líder. O segundo P, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é algo essencial e importante, eu diria até que diferencia um verdadeiro líder de um chefe. Quando você for delegar uma tarefa ou pedir alguma coisa para o seu liderado, traga o porquê. Quando você traz o porquê daquela tarefa, a importância daquela tarefa, você aumenta muito a taxa de aceitação e engajamento do seu liderado. Vou trazer algum exemplo. Você precisa de um relatório. Aliás, você precisa de um número, de um KPI, de um dado para montar um relatório. Você vai pedir para o seu liderado esse número. Você simplesmente poderia pedir um número para incluir no seu relatório. Mas se você for pedir, peça com porquê. Liderado, eu preciso desse número porque com esse número eu vou conseguir montar um relatório e assim, junto com o conselho da empresa, a gente juntos vamos decidir se a gente vai lançar um novo produto ou se a gente vai expandir internacionalmente. E isso causa ou faz toda a diferença para o seu liderado. Você está transmitindo a sua visão para ele, você está trazendo o porquê daquela tarefa e você traz pertencimento para ele, você empodera ele. E, gente, isso faz toda a diferença. Então, sempre que você for pedir alguma coisa, for fazer algum pedido para o seu liderado, para a sua equipe, traga o porquê. Isso enobrece, isso fortalece, isso traz senso de pertencimento. Isso engaja. E engajamento é resultado. Já o terceiro P e último P é o porquê do seu liderado. Como assim o porquê do meu liderado? É importantíssimo, como os líderes, a gente estar conectado com o nosso liderado. A gente entender o seu porquê individual ou o porquê dele. Por que ele está na empresa? Por que ele trabalha aqui com a gente? O que motiva ele? Qual que é o combustível dele? E isso é essencial, gente. É essencial como líder a gente entender que o nosso colaborador, o nosso liderado, ele enxerga ou ele deve enxergar a organização, a empresa como um meio para ele atingir os sonhos dele. E você entender isso, você se empodera como líder, você se empodera no sentido de demonstrar para o seu liderado que você está junto com ele em prol das suas grandes conquistas, em prol daquilo que ele quer conquistar para ele, para a sua família, do que ele quer proporcionar para a sua vida. Segunda regra, não tenha medo de ter conversas difíceis. Eu costumo te falar que todo líder tem o time que merece ou que tolera.
Se você não corrige, direciona, desenvolve o seu liderado, alguma atitude que não foi legal, algum comportamento que não foi legal, um resultado que não está bacana, vai virar um novo padrão. Inclusive, gente, uma curiosidade, a gente fez uma pesquisa dentro das maiores empresas do Brasil. A Conquer é uma grande referência hoje no mercado de trabalho brasileiro no desenvolvimento das lideranças, de líderes. E a gente descobriu que um ponto em comum dos líderes mais bem avaliados é a capacidade deles de terem conversas difíceis com seus liderados. O líder tem que trazer desafios, tem que ter conversas difíceis, tem que trazer o desconforto, porque é no desconforto que mora o crescimento. E, gente, olhem que curioso esse dado, essa estatística. Produção, pode colocar na tela. Esse dado, essa estatística sobre engajamento de equipes. Segundo a Gallup e a Hay Group, a liderança representa 70% do engajamento e da produtividade dos colaboradores. Mas 63% dos líderes no Brasil hoje criam um clima desmotivador. A terceira regra para você aumentar o engajamento da sua equipe é a de você dividir as suas decisões em decisões do tipo 1, decisões irreversíveis, do tipo 2, das decisões reversíveis. Pô, mas como assim? Não estou entendendo. Bom, primeiro de tudo, tomar decisão faz parte do dia a dia de todo líder e é algo bem desafiador. Dê uma olhada aqui nessa pesquisa que foi feita pela McKinsey em 2022, com mais de 3 mil líderes. E o que ela descobriu? Ela descobriu que 71% desses líderes se sentem inseguros sobre sua capacidade de tomar as melhores decisões para suas organizações. E ainda outra pesquisa da Deloitte descobriu que quando se trata de decisões difíceis, 63% dos líderes sentem-se inseguros sobre sua capacidade. São aquelas decisões que você consegue voltar atrás, que demandam um pouco investimento de tempo, um pouco investimento de recursos financeiros. Tome essa decisão sem pensar duas vezes. Haja rápido. Nesse mundo que a gente vive, a gente precisa ter velocidade e qualidade das nossas decisões. E a gente ficar esperando nos prejudica, nos torna lentos e não competitivos. Já quando a decisão ela é irreversível, aí sim, colete mais informações, pense mais, estude mais e depois tome a decisão. Vou trazer um exemplo prático. Quando a gente estava expandindo a Conquer, isso lá antes da pandemia, porque depois da pandemia a gente virou 100% digital, a gente passou de 80 países, enfim, conquistamos o mundo. Mas antes da pandemia, a gente estava num processo de expansão com unidades físicas. E bom, quando a gente pensava numa nova cidade, antes da gente tomar uma decisão irreversível, que seria investir muito dinheiro, reformar um local, mais de 1 milhão na unidade física, o que a gente fazia? Vamos tornar a decisão reversível? Vamos inaugurar uma nova sede dentro de um cowork e fazer um investimento em mídias, em marketing direcionado para aquela cidade? Vamos ver o quanto vai pegar? Qual vai ser a adesão daquela cidade? E depois que a adesão acontecia, que a gente tinha os primeiros alunos dentro de um cowork que não exigia um investimento, né? Pelo contrário, era apenas um aluguel, depois que a roda começava a girar, o que a gente fazia? E se capitalizava, o que a gente fazia? Aí sim, a gente tornava aquela decisão reversível em uma decisão irreversível. E assim a gente investia numa nova unidade. Quando você tem esse framework na cabeça e quando você entende que você pode dividir decisões irreversíveis das reversíveis, você começa a ter tranquilidade. Quando vier uma proposta, uma sugestão da sua equipe, dos seus liderados, e que for reversível, uma decisão reversível, aprove, incentive, delegue essa decisão. Agora, quando aquele projeto novo for uma decisão irreversível, algo grandioso, que vai levar muito tempo, muito investimento de recursos, aí sim, colete mais informações, estude mais, planeje mais. Quando você confunde esses dois tipos de decisão, você trava o seu time, você perde agilidade. Inclusive, esse método é usado pelo Jeff Bezos, fundador da Amazon, para eles não perderem a capacidade de experimentação, de inovação do seu time, da sua organização. Por fim, quarta e última regra para você engajar mais o seu time, se capacitar como líder, é domine as first layer skills. Entendeu? Como assim? Que habilidades de primeira camada são essas? Vou explicar. Queria que eu colocasse em tela aqui um estudo da Big Four, Deloitte, um estudo bem interessante que demonstrou quais são os grupos de habilidades essenciais para um profissional se destacar e crescer na era digital, na era ou no século que a gente vive.
E bom, você pode perceber aqui que tem 3 grupos mais 1. Qual que é esse mais 1? Colocando em tela, o mais 1 são as habilidades técnicas, aquelas habilidades que estão correlacionadas à sua área de atuação, seja você um engenheiro, publicitário, economista, administrador, empreendedor, enfim, não importa. Já o primeiro grupo que aparece em tela são as soft skills, adaptabilidade e inteligência emocional, colaboração e influência, liderança e gestão de pessoas. O segundo bloco, habilidades empreendedoras, criatividade e resolução de problemas, inovação, fazer acontecer, protagonismo. E o terceiro grupo, preparação para o mercado de trabalho, que seria produtividade, comunicação, inglês, negociação e vendas. E bom, por que esses 3 grupos são tão importantes? Por que a gente chama de habilidades de primeira camada? Porque essas habilidades vão potencializar a sua performance, seja qual for a sua área de atuação. Eu gosto de dizer que essas habilidades fazem parte do tronco e elas vão potencializar o seu galho. O seu galho é a sua habilidade técnica, a sua profissão do momento. Pô, Enel, como assim profissão do momento? Tem estatísticas, inclusive, que dizem que a gente vai ter de 4 a 7 profissões ao longo da vida. Ou seja, a gente vai passar de 4 a 7 galhos. Por isso, a gente focar nas habilidades do tronco, nas habilidades da primeira camada, são essenciais. São essas habilidades que hoje destacam os profissionais e são as habilidades também que a gente sabe que daqui 2.000 anos vão estar ou vão continuar fazendo a diferença na vida das pessoas, na carreira das pessoas. E, gente, por que essas habilidades são tão importantes? Bom, usando aqui a frase do Simon Sinek, 100% de seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Bom, pessoal, essas eram as 4 regras para você aumentar o engajamento da sua equipe e eu, de coração, espero que você coloque em prática todas elas. Eu tenho certeza que você vai colher muitos resultados. Eu tenho certeza que essa aula e esse conteúdo pode ser um grande divisor de águas no seu dia a dia como líder e aonde você vai chegar através da sua liderança. Até mais!